Senhoras e senhores, bom dia. Sejam todos bem-vindos ao primeiro dia de programação do Pavilhão CNI Brasil, na 28ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas. Pela primeira vez, a Confederação Nacional da Indústria, CNI, conta com um estande próprio no evento e tem aqui o objetivo de apresentar o trabalho que o setor vem fazendo para se tornar cada vez mais sustentável, apresentando experiências bem-sucedidas do setor industrial brasileiro relacionadas à estratégia de baixo carbono da CNI nos 4 pilares: transição energética, mercado de carbono, economia circular e conservação florestal e bioeconomia. Este espaço é uma realização da CNI, Confederação Nacional da Indústria, e tem como co-realizadores o Serviço Social da Indústria, SESI, o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial, SENAI, e o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas, SEBRAE. Conta também com os seguintes patrocinadores: Patrocínio Ouro, a Selen e a Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, CNA. Patrocínio Prata, Ativos, Cosan, Instituto Brasileiro de Petróleo e Gás, IBP, Porto do Aço, Petróleo Brasileiro S.A., Petrobras. Patrocínios Bronze, BRF, Mafrig, Confederação Nacional do Transporte, CNT, SEST, Senat, ITL, Instituto Brasileiro de Mineração, IBRAM, JBS, Latam, Suzano e Vale. E apoios institucionais: Câmara de Comércio Árabe Brasileira, Câmara Internacional de Dubai, Instituto Amazônia Mais 21 e a Câmara de Comércio Americana. Nos próximos dias, iremos apresentar cases de sucesso da indústria, trocar experiências e discutir soluções inovadoras através de debates sobre financiamento climático, mercado global de carbono, transferência de tecnologia e adaptação às mudanças climáticas. Iniciamos nossas atividades de hoje com o painel Transição Energética Eólica Offshore, no qual iremos analisar a cadeia de valor da eólica offshore no Brasil e no mundo e apresentaremos o estudo da CNI, Oportunidades e Desafios para a Geração Eólica Offshore no Brasil e a Produção de Hidrogênio de Baixo Carbono. Estão no palco aqui conosco a presidente executiva da Associação Brasileira de Energia Eólica, Elbia Ganon, o CEO do Global Wind Energy Council, Ben Beckwell, a líder de transição energética da Bloomberg, Luísa de Moro, e o gerente executivo de Meio Ambiente e Sustentabilidade da Confederação Nacional da Indústria, Davi Bontempo, que fará a moderação deste painel. Passo a palavra agora ao Davi Bontempo. Obrigado, Euler. Bem-vindo a todos, muito bom dia. Esse aqui é o nosso primeiro painel dessa jornada, uma programação intensa, como foi colocado aqui, né, uma programação que vai ser orientada pela estratégia de baixo carbono da CNI, ou seja, falaremos sobre transição energética, falaremos sobre mercado de carbono, economia circular e também da parte de bioeconomia. E a ideia é que a gente tenha a apresentação de vários cases, várias boas práticas, uma discussão de alto nível para que a gente possa internalizar e levar para o Brasil e nos ajudar a encaminhar assuntos tão importantes como desse painel. E por falar em assunto importante, eólica offshore tem caminhado dentro do Congresso, a Elbia, que está aqui no nosso painel, tem acompanhado de perto todo esse trabalho. Faz parte da nosso pilar de transição energética, ou seja, junto com a parte de eficiência, com fortalecimento dos biocombustíveis, com novas tecnologias como hidrogênio de baixo carbono e também captura de carbono, CCUS, a gente vem trabalhando de forma a fomentar toda essa transição, e aqui esse painel vai tratar exatamente dessa temática. Então, a gente vai trazer aí uma visão mais para dentro do Brasil, de oportunidades, de barreiras. A gente tem aqui o Ben também, que pode dar um overview de como que esse assunto está sendo tratado a nível internacional. Luísa também seguindo nesse caminho. Então, a ideia é que a gente tenha aqui uma discussão para que a gente possa aí utilizar nos próximos passos quando a gente tenta falar de regulamentação desse assunto no nosso país.
Então, a ideia aqui é que a gente comece já perguntando, né, sobre essas barreiras regulatórias, né, como que a gente poderia fazer em termos de parceria, de forma a alavancar, e qual que seria aí o papel, né, da eólica offshore dentro da neoindustrialização. É um assunto que a CNI tem encaminhado também dentro da própria entidade, um assunto que é pautado pela descarbonização e que, com certeza, ajudou bastante o governo a desenvolver toda essa temática e colocar nos centros das atenções, principalmente aqui na COP. Eu sempre falo que é um tema que ele vai do estratégico até o tático operacional. Então, essa é uma das únicas temáticas que a gente tem já ligada a um projeto de lei e atos normativos. Então, acho que a gente pode já iniciar. Queria já passar a palavra para a Elbia, para que ela possa iniciar a sua exposição, respondendo a essas perguntas, e logo na sequência a gente fecha com uma pergunta final, porque é um painel super dinâmico, super objetivo, mas a gente está aqui para escutar vocês, Elbia. Bom dia, muito obrigada, Davi, e gostaria de agradecer a CNI pela oportunidade, mas principalmente pelo trabalho que tem realizado. Quando eu ouvi o Euler dizer das 4 áreas que a CNI vem trabalhando, eu fico muito feliz de saber o papel da Confederação e todas as contribuições que ela tem feito nos últimos tempos. Eu li com muito cuidado, e o Davi sabe que depois eu conversei com ele o relatório de política industrial, e realmente é o que o Brasil precisa. E quando nós estamos falando de energia eólica offshore, e daí, Davi, você fala das barreiras, né? Na realidade, eu acho que no caso de energia eólica offshore, nós não temos barreiras. Nós estamos começando uma caminhada, uma trajetória, e talvez uma razoável escada que a gente tem que subir para ter os investimentos em eólicas offshore. E o primeiro degrau dessa escada, necessariamente, é o aparato regulatório, a lei e a regulação. E, com relação à lei, nós estamos muito felizes, porque, no último dia 29, a Câmara dos Deputados aprovou o projeto de lei que trata eólicas offshore. Este projeto começou no Senado, foi aprovado no Senado, foi para a Câmara dos Deputados, foi aprovado agora no dia 29 e vai em caráter terminativo para o Senado Federal, e isso deve acontecer com alguma celeridade. E a nossa perspectiva é que, no ano de 2024, a gente tenha as regulações, né? Geralmente, uma lei ela tem depois decretos e portarias que vai tratar justamente de toda a regulamentação dessa indústria. A regulamentação dessa indústria ela passa principalmente pela autorização da cessão de uso do mar, ou que nós chamamos de cessão de prismas no mar. Energia eólica offshore é um aproveitamento no mar. O mar é um bem da União e ele precisa, então, de autorização legal para isso. Então, eu faço sempre a conta, e o Barral está ali, ele vai se sentir pressionado. Não sinta, eu só estou fazendo uma conta, tá, Barral? É o seguinte, eu estou partindo do pressuposto que, em 6 meses, a gente faça os decretos e as portarias necessárias, e, no final do ano de 2024, daqui a um ano, mais ou menos, na próxima COP, Davi, a gente já esteja preparando o primeiro leilão de cessão de uso do mar. Com o primeiro leilão de cessão de uso do mar, os detentores deste título terão em torno de 3 anos para conseguir a licença ambiental. Licença essa que passa pelo IBAMA, que desde 2020 já tem a regulamentação para autorização de projetos no mar. Mas é natural que o processo seja em torno de 3 anos. Depois de 3 anos que estes empreendedores estarão aptos a vender os seus projetos de energia eólica no mercado livre ou em eventuais leilões que sejam preparados. Uma vez contratado, aí sim, esse projeto ele vai começar a sua construção. Então, eu espero ver as eólicas offshore
rodando no mar brasileiro em torno de 2030, 2031. E aí, respondendo uma outra questão que alguém faria, Davi, e até finalizando aqui a minha primeira parte na fala, Elbia, por que fazer eólica offshore no Brasil se nós temos tantos aproveitamentos onshore? Primeiro, é que o futuro está sendo decidido agora. A gente precisa de toda essa preparação para ter os primeiros projetos em 2030. Falar em projetos eólicos offshore é falar em neoindustrialização. O Brasil está diante de uma oportunidade única de reindustrializar a sua economia e fazê-la por meio de energia e desenvolver toda uma cadeia produtiva. Para que a gente consiga fazer isso, é necessário ter essa legislação agora e dar sinais importantes para os investidores. Hoje, nós estamos com cerca de 200 gigawatts de projetos eólicos offshore com pedido de licenciamento no IBAMA. O que isto significa? O principal sinal para mim a respeito desses projetos é que há um interesse muito grande dos investidores. O Brasil não pode perder a oportunidade de atrair esses investidores. E ainda, construir toda uma cadeia produtiva, que eu falo da cadeia de suprimento, as torres, as pás, e um hub industrial, que será preparado para atender, inclusive, a economia do hidrogênio. Pensar estrategicamente o país é desenvolver todas essas potencialidades, e essas potencialidades precisam ser desenvolvidas agora. Obrigada, Davi. Obrigado, Elbia. Tocou em vários pontos, né, pontos importantes, relacionados aí a licenciamento, né, um dos temas também prioritários para a CNI, né, um tema que já está bastante adiantado aí dentro do Congresso. E Elbia já está convidada, viu, para o ano que vem, para você dar a notícia positiva, que já está, né, aí já encaminhado esse assunto lá no Brasil. E aí é só pisar no acelerador, não é isso? Bom, queria passar agora para o Ben. Ben, feel free, if you want to speak in English or Portuguese. I know your Portuguese is really good. You can move on. Ok. Vou tentar. Primeiro, queria agradecer o convite, David, CNI. Fabuloso que vocês estão com seu espaço próprio, essa vez na COP, com essa agenda. Vou falar um pouco sobre o cenário internacional, né? Só para dar um pouco de contexto, né, na coisa. Como sempre, a Elbia descreveu em uma forma tão concisa o panorama para o Brasil, que acho que não tem que falar nada mais do que a Elbia já falou, né? Desde o ponto de vista dos investidores internacionais, eu sou o CEO da GWEC, né, que agrupa todas as empresas grandes, né, de eólica e também as associações, né, do mundo, e temos investidores desde Estados Unidos, Europa, China, todo lado, né, Brasil, todo lado, e também instituições de financiamento, tem um interesse muito grande. Agora, o tema é o tema que eu mencionou, né, de criar um caminho, né, porque o eólica offshore é um processo mais ou menos largo, né, de criar toda a regulação, de criar a cadeia produtiva, de fazer todo o processo desde iniciar, fazer leilão de concessão de área e depois ter um mercado onde vender a energia gerada, né? Eu acho que tem muito sentido fazer de uma forma separada, né? Fazer o que se chama two-stage process, né? Tem países que tentam fazer todo no mesmo leilão, né? Que fazem o leilão da área e fazem o leilão da energia no mesmo tempo. Eu acho que nesse caso, como é um processo que se está iniciando, o que tem sentido é fazer concessão da área, deixar os investidores acomodar em suas áreas, criar seus modelos de negócio, e mentre eles estão fazendo isso, o mercado tem que desenvolver. A grande questão, eu acho que é a questão da demanda em Brasil, né? Que se você vê a eólica offshore somente para o leilão da EP para o mercado elétrico no Brasil, não tem tanto sentido, né? Pode ser mais uma fonte, mas não tem tanto sentido. Agora, se você vê todo o potencial que o Brasil tem
para reindustrializar, de fazer verde todo o que é exportação de matérias-primas, de aço, de todas essas commodities que precisa exportar, aí vai precisar uma geração elétrica nova enorme. E eu sei que a Luísa em Bloomberg fez bastante estudos sobre isso, os números são realmente enormes se você começa a ver todo o que é amônia, fertilizante, aço, tudo isso. Eu estava em Brasil este ano e eu fui lá na Porta da Sul, aí no norte do estado de Rio de Janeiro. E é incrível ver, só como um exemplo, né? Eles traem ferro, né? Em pó, em poeira, né? Desde Minas Gerais, em como se chama? Como mineraduto, exatamente, mineraduto, misturado com água, né? Depois eles separam lá na planta, eles exportam isso para Bahrein, né? Ele vai para aqui, para essa parte do mundo, Bahrein, e eles fazem uma industrialização de produto à base de gás, que não é gás nem limpo, é um gás que está produzindo emissões de carbono. Eles fazem o briquete e depois eles vendem o briquete. E isso é um absurdo, né? O Brasil tem todas as condições para fazer o briquete e fazer um briquete verde, né? Vai ter uma grande demanda para esse tipo de commodities verdes, né? Já estamos num momento assim de estabelecer circularidade. As empresas daqui a 5 anos não vão estar comprando aço de altas emissões de carbono, eles vão querer aço verde, né? E o Brasil tem uma abundância de energia verde, já tem uma rede, uma matriz muito verde, e tem em abundância eólica onshore e offshore, né? E mais solar e hidroelétrica também. Então, o Brasil realmente tem que olhar essa cadeia produtiva no mundo e ver onde o Brasil entra. E o Brasil é uma grande potência de mineração, de commodity, de agricultura, de todas essas coisas. Aí é questão de criar um caminho, né? Para mostrar que essa demanda vai ser aí. E por isso, todo o trabalho que se está fazendo no Ministério, que se está fazendo no Congresso, e tudo isso é muito importante, porque está criando a música do fundo e os sinais que vão deixar as pessoas investir. Agora, só rapidinho, vou falar da situação mundial. Especificamente sobre a eólica, eu acho que aí também tem uma oportunidade para o Brasil. Assim, não somente as commodities e tudo isso, sino que dentro da própria cadeia produtiva da eólica também tem uma oportunidade. O Brasil, como vocês sabem, o Brasil já tem uma indústria eólica importante de produção nacional, né, de turbinas onshore, né, que foi a base realmente do financiamento do BNDES e as regras que se criaram ao redor desse financiamento do BNDES, né, que permitiu ao sector investir em produção. No mundo, a eólica offshore, em nossos cálculos, vai chegar mais ou menos a 380 gigas, né, ao final de 2031. Mais ou menos estamos nesse caminho, né. Hoje em dia estamos com 50, 55, esse é um crescimento enorme. A cadeia produtiva existe para isso ou não? De hecho, semana que vem a gente está lançando um informe que a gente fez com o Boston Consulting Group, que é um deep dive de toda a cadeia produtiva de eólica. É claro que tanto nos Estados Unidos como na Europa a cadeia produtiva não é suficiente e não vai ser suficiente já quando chegamos a 2026. Brasil, neste momento, não está posicionado para entrar nesse mercado, mas podia. Eles têm a produção de aço, têm uma indústria já de torres, já têm um conhecimento, já têm um conhecimento sobre a produção de turbinas onshore. O Petrobras já anunciou uma turbina própria com o WEG. Tem o conhecimento para fazer no Brasil e tem as matérias-primas para fazer, né? E para fazer uma turbina verde também, né? Uma turbina à base de commodities verde, que também é um premium extra, né, para o mercado. Agora, é fácil? Não é fácil. É um mercado sumamente competitivo. É um mercado que já tem grandes empresas estabelecidas em China, também na Europa, também nos Estados Unidos agora que está
crescendo sua indústria através do Inflation Reduction Act. Mas vai precisar, em minha opinião, vai precisar certo apoio governamental. E aí está a questão, porque o que era o BNDES e o financiamento do BNDES no dia não é a mesma coisa agora. O financiamento que a gente está tão acostumado a ter, financiamento quase grátis no mundo, taxas de juros de 0%, 2%, esse mundo não existe mais. As juros são muito altas e mesmo para a indústria europeia é outro quadro agora, é outro panorama agora. Então, o Brasil, em minha opinião, o Brasil vai ter que desenhar um esquema que dá acesso a financiamento competitivo, que permite fazer investimentos bem targeted, né? Bem enfocados, né? Em certas áreas. E vai ter que começar esse processo agora. Porque, como a Elvia falou, estamos falando em 10 anos, mas 10 anos para nós é agora. É agora. Então, vou deixar aí, porque falei muito. 10 anos já a curto prazo, né, velho? O Ben elencou aqui vários pontos importantes, né? Começando aí pelo final, a parte de financiamento, um tema estruturante, né? Um tema que ele pega vários fatores, né? E com certeza a gente precisa desenvolver mecanismos para que a gente possa ter acesso mais facilitado a esse tipo de crédito. É um trabalho que a CNI vem fazendo e tem que ter um olhar também para micro e pequenas empresas. Eu acho que é diferenciado, né? Micro e pequena empresa preocupada com a sobrevivência no mês seguinte, você vai ter fluxo de caixa, então a gente precisa também criar esses estímulos. Falou muito da parte da demanda também, tem que entender a demanda quando se fala de produção de energia, né? Investimentos não só para exportação, mas principalmente para fomentar o desenvolvimento dentro da cadeia de valor, ou seja, agregando valor a esses produtos, não comprar lá de fora o que é produzido aqui dentro da parte inicial da cadeia. Então, são temas aí bastante importantes que a gente precisa tratar para que a gente pavimente o caminho e comece a operar com mais segurança aí em termos empresariais. Eu vou passar para a Luísa agora, para que ela dê um contexto mais geral. Bem, citou aqui vários estudos que a Bloomberg vem desenvolvendo, né? Falar em estudos, a CNI, nessa edição de COP, está lançando 5 estudos, tá? Com destaque para um estudo de descarbonização do setor industrial, que ele vai ligar principalmente aí 2 grandes temas, né? Primeiro é saber quanto que custa fazer uma descarbonização do setor industrial aqui no Brasil, né? Ligando isso com a necessidade de financiamento de um ator do setor financeiro, né? Que a gente pode trabalhar em termos de blended finance também, mas principalmente trazendo para dentro do jogo um outro braço do sistema indústria, que é o Senai. Como preparar essa mão de obra para receber essa nova economia. Então, seria esses 3 pontos ligados que a gente tem aí como uma estratégia de longo prazo para ser desenvolvida aqui no Brasil. Mas, Luísa, está com você agora a bola. Bem-vinda e obrigado aí pela sua participação. Obrigada, Davi. Obrigada pelo convite para estar aqui hoje. Eu sou diretora global de transição energética na Bloomberg NEF, uma área da Bloomberg que é focada em inteligência sobre transição para uma economia de baixo carbono. Tenho uma cobertura global. Sou baseada em Londres, mas eu tenho sorte de ser brasileira em um momento que o Brasil está tão em alta. Eu nunca vi tanto interesse global no Brasil sem ser para falar sobre futebol na minha vida. E isso é por alguns motivos. Primeiro, eu acho que a gente está numa posição e num momento único, como sede do G20 no ano que vem, como sede da COP em 2025, que nos coloca numa posição de digitar um pouquinho de agenda global. E, em segundo lugar, porque o Brasil está numa posição que eu acho que está gerando uma oportunidade única para a vida de todos nós, que é uma posição de ser um dos grandes players em termos de suprimento de soluções verdes para o mundo. Isso por vários fatores. Isso porque nós já temos, de longe, a matriz mais limpa entre os países do G20 e uma das mais limpas do mundo. Isso faz com que a gente tenha um potencial muito grande de ser um dos provedores de quase tudo que é verde. O hidrogênio é o grande tópico da vez. A gente tem potencial, os nossos dados mostram que a gente tem potencial por vários fatores, e um deles é pela nossa capacidade de geração eólica, de ter um dos hidrogênios verdes mais baratos do mundo.
Isso nos coloca numa posição de ser um dos grandes supridores de produtos industriais mais baratos do mundo, como o aço verde, e também um dos países com um grande potencial de suprimento de fertilizante verde, entre outras coisas. Mas o que isso significa? Isso significa que a gente, como a Elbia e o Ben falaram, a gente precisa começar a dar esses passos agora, porque a janela de oportunidade é muito pequena. E o que isso significa para o mercado eólico offshore? Eu acho que eólico offshore vai ser uma consequência do Brasil aproveitar essa oportunidade única agora. E esses passos precisam ser dados agora, porque os processos são longos e, como a Elbia falou, a gente está falando de algo para 2030, 2031. Então, esses passos precisam ser dados hoje, tanto para a eólica offshore, quanto para aproveitar esse momento único para todos os setores que vão gerar a demanda. Por que a gente fala tanto sobre hidrogênio? A gente cria cenários de longo prazo globais e para vários países. A gente estima que nos próximos 25 anos até 2050, a demanda de energia elétrica limpa para geração de hidrogênio vai ser equivalente à demanda total de energia elétrica global hoje para todos os setores. Então, o aproveitamento do hidrogênio no Brasil pode criar uma demanda que a gente nunca viu hoje, e a gente vai precisar aumentar a geração de todos os setores e vai gerar, consequentemente, uma demanda muito grande para offshore. Como o Ben falou, isso precisa claramente de direção, de políticas públicas, de infraestrutura e de infraestrutura para que aconteça no curto prazo. Mas se eu pudesse deixar uma mensagem hoje, a principal a gente está à frente da maior oportunidade das nossas vidas e ela vai passar muito rápido. Então, se as medidas não forem tomadas hoje, a gente vai perder e eu acho que não tem volta. Obrigado, Luísa. Trouxe um ponto importante que a gente já pode aí evoluir para a segunda pergunta. Trouxe também aqui, nas várias falas, a importância do Brasil ter as suas vantagens comparativas, e acho que é importante para a gente conectar com a próxima pergunta também, ou seja, a matriz energética e elétrica bastante limpa, uma indústria que consome bastante energia, mas emite pouco gás de efeito estufa. Temos aí a segunda posição quando se fala de produção de biocombustíveis, maior biodiversidade do mundo, 20%, 15% na Amazônia, e também grande reserva de água. Então, tudo isso proporciona um fator essencial para a produção do próprio hidrogênio. E vai na linha dessa pergunta. A pergunta vai na linha desse contexto, no sentido de entender qual que é a importância e a relação de eólica offshore, de produção de energia a partir de eólica offshore, com a produção de hidrogênio. Lembrando que o hidrogênio também avançou dentro da Câmara. Temos aí um texto evoluindo, um texto que já traz o conceito do hidrogênio de baixo carbono, já traz também a questão da certificação baseada em boas práticas internacionais e também fortalece aí a atuação em termos regulatórios das agências. Então, são 3 pontos que a gente enxergou de avanço. Claro que, num caminho normal de tramitação, ainda vai evoluir, mas acreditamos que estamos aí no caminho correto. Então, eu queria que vocês falassem um pouquinho da relação dessas duas agendas, eólica offshore com hidrogênio, e também trazer aí a perspectiva de vocês sobre tudo que foi colocado aqui no painel anterior em relação à demanda. Eu já começo aí com a Elbia. Obrigada, Davi. Ótimo ponto. Nós tivemos, esta semana tem sido uma semana muito produtiva no Brasil, na Câmara dos Deputados, e esta é uma agenda que o presidente da Câmara, o Arthur Lira, havia anunciado que ele faria uma semana verde na Câmara dos Deputados para aprovar projetos. E no dia 28 a gente teve a felicidade do projeto de lei do hidrogênio ser aprovado também no Brasil. Agora, a diferença é que o projeto de lei do hidrogênio ele começou na Câmara, então agora ele vai para o Senado, provavelmente ele sofre alguma modificação que é natural e volta em modo terminativo para a Câmara dos Deputados. Então, assim, foi um grande avanço.
Eu até mencionei com os nossos colegas, nós temos o Pacto do Hidrogênio e trabalhamos várias associações, eu até mencionei que eu nunca vi um setor novo ter uma lei aprovada tão rapidamente. Foi uma grande vitória para a indústria. E agora, é claro, a gente tem o desafio de trabalhar no Senado e depois ter essa regulamentação. Agora, o que é importante tratar quando nós estamos falando de hidrogênio e de eólicas offshore? Eu tenho sempre o cuidado de esclarecer com os jornalistas, com o público em geral, quando nós estamos discutindo, que, no caso do Brasil, esta relação muito direta entre hidrogênio e eólica offshore, ela não existe, tá? Porque os projetos de hidrogênio desenvolvidos, e eu vi alguns na Europa, no Mar do Norte. Estive em setembro na China. Em setembro eu estive no Mar do Norte, depois estive na China, vendo os hubs de hidrogênio e vendo os hubs de investimentos. O Mar do Norte ele tem um modelo em que a eólica offshore ela é instalada diretamente para produzir hidrogênio e tem um hub. No Brasil, isso é diferente. Primeiro, porque o hidrogênio já está acontecendo no Brasil. Nós temos projetos já avançados, já temos um projeto de P&D em funcionamento. E o Brasil, por possuir uma matriz elétrica extremamente renovável, e a nossa geração de energia ela é superior a 90% renovável. No ano passado foi 90% e este ano será 94%. Nós podemos produzir o hidrogênio de baixo carbono direto do grid. E nós estamos aqui com o Ricardo Gedra, da CCE, que cuida da certificação do hidrogênio. Ele está aqui justamente para ver nossa discussão, ver se a gente está falando tudo direito, não é, Gedra? E, realmente, a gente pode produzir direto do grid. Ah, mas, então, que relação que eu posso ter de eólica offshore com hidrogênio? A principal relação nossa é que o Brasil, diferente de boa parte do mundo, ele tem excesso de energias renováveis, ele tem excesso de projetos. E hoje nós temos uma sobra estrutural de energia no mercado. O hidrogênio ele vai ser a salvação do mercado brasileiro. Nós estamos numa situação em que o nosso mercado ele não está crescendo. E quando nós pensamos na produção do hidrogênio de baixo carbono, ou no hidrogênio renovável, nós pensamos também na descarbonização da indústria, e aí o PL de mercado de carbono, que está na Câmara de modo... não é terminativo, está em segundo estágio, depois volta para o Senado. Vai ser importante, então, quando a gente pensa em toda essa política de descarbonização, pensa no conceito de power shoring, de atrair mais indústrias para o Brasil para consumir renovável, o nosso olhar é um olhar de mercado. Se nós não fizermos uma expansão da nossa demanda, ou aquilo que nós chamamos, se não fizermos uma adequada rota de mercado, nós não teremos demanda o suficiente para a quantidade de energia que nós temos hoje e que nós teremos em 2030 com a entrada de offshore. Eu olho para o hidrogênio entendendo que ele vai abrir o mercado, vai abrir a demanda para que a gente possa entrar com os projetos offshore, porque sem mercado não dá para entrar com novos projetos. Mas é uma solução não só para a eólica offshore, é uma solução para todo o nosso portfólio de energia renovável, que é eólica onshore, solar, biomassa e pequenas centrais hidrelétricas. Então, é esse o meu olhar. Se eu estiver errada, viu, Gedra, você me corrige, o Barral está aqui também para me corrigirem. Obrigada. Obrigado, Elbia. Importante a gente saber também que a gente tem a participação aqui da audiência, viu? Quem quiser falar no final, está aberta aí a palavra. Mas vamos em frente, queria ouvir agora o Ben. Ben, suas considerações, por favor. Sim, bem rápido, porque outra vez falar depois de Elbia é difícil, porque ela descreve com tanta completidade a situação, né? Mas só para colocar duas coisas mais. Primeiro, acho que a posição da Petrobras é importante no Brasil, como formador de mercado, né? Eu acho que o Petrobras
grande parte do seu próprio sistema é hidrogênio cinza, né? Solamente o Petrobras dando um sinal e estabelecendo metas firmes, o que se chama as metas de Scope 1, Scope 2, que vai ser grande parte dessa discussão nesse COP, vai ser muito importante. O Petrobras por si mesmo, o sistema de Petrobras já é uma fonte de demanda potencial enorme de hidrogênio verde. Eu acho que dando esse sinal de descarbonização das próprias operações de Petrobras é importante. Eu sei que essa discussão está em curso, eu sei que essa discussão está aí e esperamos ver um progresso, um compromisso forte de Petrobras nas vistas do ano que vem, que é o ano de G20 para o Brasil, o CEM e o COP do ano seguinte. Né? Esse é o primeiro lado. E segundo, só uma consideração sobre os investidores. Né? O projeto de eólica offshore é um projeto sumamente caro. Né? São projetos que são grandes. Não são nem como os projetos grandes de onshore, são projetos, hoje em dia, 1 giga cada projeto por em cima. Né? Tem projetos já de 11 gigas em Reino Unido. Em China, tem alguns projetos que já estão falando de 30 gigas de algumas regiões na China. Esse é um projeto grande para aproveitar de economias de escala, de eficiências, da conexão da rede. Todos esses são projetos grandes. E o projeto é um projeto, como todo projeto eólico, que o CAPEX é todo no começo. O CAPEX basicamente é a turbina, a instalação, a fundação, mas vem praticamente todo o CAPEX vem no começo, né, do projeto. Então, tem um fator de risco para o investidor importante, porque são investimentos realmente grandes. Tradicionalmente, tem sido as utilities que estão investindo nesse espaço, e o utility, o que ele quer, é um projeto de largo prazo, né? Um PPA super largo prazo, 15, 20 anos, pelo menos, né? Está o modelo, por exemplo, de Contracts for Difference, né? CFD, que bota um piso na preço da energia, né? Normalmente, através de um leilão, né? A maioria, até hoje, eu acho que não investem sem ter esses tipo de contrato. E sobretudo no mercado novo, né? Que o mercado offshore, como o Brasil, que até agora não existe, né? Eu acho que vai ter que ter alguma espécie de sinal de mercado para os primeiros projetos. Esse é o trabalho de Barral, que seguro que todos os dias está pensando nesses cenários e como se pode fazer. E fazer de uma forma que também não cria obrigações grandes para o Estado tampouco, né? Que faz de uma forma eficiente, econômica também. E também, talvez, tem modelos novos que podem combinar uma espécie de leilão, um contrato largo, com algum aspecto comercial merchant também, né? Eu estou vendo, por exemplo, nossas empresas, muitas delas agora estão fazendo parte para a venda do mercado elétrico, através de leilão, mas tem uma parte do projeto que está desenhada para, por exemplo, fazer amônia à base de hidrogênio verde, ou estão vendendo parte da energia no mercado livre. Eu acho que tem várias formas híbridas também que se poderia considerar também, mas eu acho que provavelmente alguma espécie de contrato a largo prazo vai ter que ter para as primeiras. E aí um desafio, né? Porque não vai ser o mesmo preço que o eólico onshore nem solar, né? Que o Brasil tem uma abundância aí também de energia. Então, tem um papel aí para as entidades governamentais ainda, né? É importante. Aí, bom, deixa aí. Obrigado. Tá bom. Obrigado, Ben. Passa agora para Luísa. Luísa, sua perspectiva. Ben falou que é difícil falar depois da Elber, é muito mais difícil ainda falar depois da Elber e do Ben. Mas eu acho que é importante a gente lembrar, eu acho que no Brasil a gente tem muita dificuldade disso, como o Brasil está posicionado e muito bem posicionado se comparado com o resto do mundo. Isso é muito importante para pensar na perspectiva do investidor. Então, acho que 2 pontos importantes de colocar ontem a gente lançou um dos principais projetos da Bloomberg NF, que é o Climate Scope, onde a gente olha para a atratividade de todos os países do mundo para a atração de investimento em energia renovável. E o Brasil, mais uma vez,
está posicionado entre os 5 países emergentes mais atrativos do mundo para investimento em renováveis. E se a gente olhar para o ano passado, para 2022, o que a gente vê é que o Brasil foi responsável por atrair 1/3 do que todos os países emergentes atraíram no mundo, do que todos os países emergentes atraíram em investimento em energia renovável. Além disso, só que apesar disso, acho que tem um ponto importante para a gente colocar, que é um dos nossos desafios nos próximos anos. Então, eu falei que a gente tem potencial de ter o hidrogênio verde mais barato do mundo, e que isso é resultado do nosso potencial eólico. A gente sabe que o Brasil tem o maior fator de capacidade eólico do mundo, o que faz com que a gente tenha renováveis e eólica muito barata no país. O que a gente vai ter que entender como lidar é com o fato que muitos dos países estão colocando e vão continuar colocando subsídios, o que vai fazer com que a gente fique um pouquinho menos competitivo. O Ben mencionou a necessidade de investimento concessional, a potencial necessidade de investimento concessional e o alto CAPEX tanto de hidrogênio quanto de renováveis, o que faz com que isso tenha um impacto muito grande no preço final e que talvez seja uma das soluções que a gente tenha que explorar nos próximos anos, principalmente considerando o cenário atual de juros. Então, eu acho que talvez esse seja um dos principais desafios. Assim, como a gente vai manter a competitividade das soluções do Brasil em um momento em que países, principalmente os países envolvidos, vão colocar muitos subsídios para tornar as soluções deles competitivas, principalmente nesse cenário de nacionalização de produções. Mas a gente tem um track record e a gente tem experiência em lidar com isso de formas que colocam o Brasil como criador de mecanismos que muitas vezes não, no comecinho, por exemplo, o Thomas King sempre conta a história de quando os leilões do Brasil foram criados, todo mundo ria falando por que vocês vão criar leilões, sendo que feed-in tariffs estão pagando mais, e agora a gente olha para trás e vê isso como soluções que foram exportadas para o mundo inteiro. Acho que a gente vai ter que colocar um pouquinho de criatividade, mas, considerando todos os fatores, eu acho que a gente está numa posição que é muito melhor do que quase todos os países do mundo. A gente precisa colocar as melhores cabeças do mundo, algumas das melhores cabeças do mundo que estão no Brasil para funcionar, para a gente realmente aproveitar essa oportunidade única que está na nossa frente. Okay, obrigado, Luísa. A gente caminha aqui já para o final, mas antes de passar para as considerações finais de cada um, uma rodada mais rápida, né, eu queria anunciar algumas informações aqui. Né. Primeiro, que vocês podem acompanhar a programação da CNI no site, no próprio site da CNI, então tem a programação diária. E lembrando que no dia 6 de dezembro a gente tem um evento que já é uma tradição da CNI, né, um evento que ocorre fora do ambiente do pavilhão, né, e é um ambiente que vai promover um diálogo com todo o setor empresarial, né, com as chambres também, que são as congêneres da CNI, com embaixadores, com parlamentares, né, enfim, com vários tomadores de decisão, para que a gente possa ter um momento aí mais específico, olhando principalmente para o lado dos investimentos. Tá? Então, dia 6/12, estão todos convidados, né, precisa fazer essa inscrição, mas a ideia é que a gente tenha aí a continuidade desse encontro que a gente já faz tradicionalmente ao longo das COPs. Então, já passo aí para a Elbia, para as considerações finais, para que a gente encaminhe aqui o encerramento. Elbia. Obrigada, Davi. Eu gostaria de encerrar colocando algumas questões relevantes aqui, e talvez eu não tenha resposta, tá? A Luísa falou bem a respeito da competitividade, quando nós falamos de hidrogênio. Este é, sim, o nosso grande desafio, a competitividade, porque nós estamos, e talvez agora com a regulação, Gedra, a gente está no mapa global do hidrogênio. Agora, potencialmente, e que dia que isso vai ser real? E daí a gente tem que buscar mecanismos de competitividade. A competitividade ela está associada ao custo da energia renovável, que ainda é desafiador para o Brasil. O Brasil não tem
possibilidade de fazer subsídios. Chega de subsídios no Brasil, chega de tarifa cara para o consumidor. Talvez, pensando em política fiscal, política tributária, talvez a gente tenha um caminho, mas também a gente sabe que é restrito, não é, Barral? Mas a gente precisa pensar nessa competitividade, buscar mecanismos de financiamento melhor. Eu já abri um diálogo com o BNDES, que, aliás, está muito disposto, tanto do ponto de vista do hidrogênio quanto de offshore. Mas tem um outro ponto aqui, Davi, que, aliás, 2 pontos. Power shoring, que é muito importante a gente trazer mercado. Esse é o nosso grande drama. Mercado, power shoring é uma solução, né, é uma saída também. E um outro ponto que a gente tem falado e já chegou lá na diplomacia brasileira é que o Brasil tem uma oportunidade de criar o Green Energy Corridor, porque nós temos uma cadeia produtiva nacional. Nós podemos pegar esses equipamentos, e o Ben disse muito bem que nós, né, que o mundo está precisando de uma cadeia produtiva, nós temos a cadeia produtiva de onshore, nós precisamos buscar mecanismos para levar os nossos equipamentos para os Estados Unidos, fazer um Green Energy Corridor com os Estados Unidos, porque a gente sabe que a política dos Estados Unidos deu um sinal muito dinâmico, muito forte para a indústria de renováveis, mas eles não serão capazes de produzir tudo, e eles vão querer comprar de países como o Brasil. Nós estamos percebendo uma grande mudança na cadeia produtiva global, principalmente por conta da geopolítica, Rússia, China e todas essas questões que a gente conhece. Então, o Brasil tem essa potencialidade. Davi, eu não sei se eu já falei sobre isso com você, mas a gente precisa tratar esse tema em Brasília e construir o Green Energy Corridor, porque nós vamos conseguir também um mercado para os nossos equipamentos. Agradeço pela oportunidade, adorei essa nossa conversa e é a primeira de tantas outras. Muito obrigada. Obrigado, Elber, com certeza. Green Energy Corridor, Power Shoring. O que mais, bem, para suas considerações finais? Considerações finais. Primeiro, muito bom ver o CNI tomando essa iniciativa. Eu acho que muito dessa formar demanda vai passar para o setor privado, tomando posições proativas de criar essa demanda, né? Realmente formar uma espécie de clube de compradores, né? O Brasil tem muitas empresas grandes que produzem commodities que não estão muito conscientizadas sobre como o mercado vai ser, como o mercado mundial vai ser desses commodities. Eu acho que esse trabalho de conscienciação no próprio mundo empresarial é muito importante. E vocês estão numa posição clave aí, né? Eu vejo nos Estados Unidos, por exemplo, em várias partes dos Estados Unidos, já tem quase como clubes de compradores de hidrogênio verde, né? Que são empresas que intercambiam experiência, que têm... por exemplo, na Hudson River, em Nova York, tem muitas empresas químicas que estão aí, que eles já compartem infraestrutura e coisas para comprar hidrogênio verde. Eu acho que aí tem uma oportunidade enorme e pelo ponto que Elber mencionou, o Brasil já tem uma matriz energética verde, já pode começar a produzir, não é que tem que esperar para a eólica offshore nem nada disso. Então, primeiro isso, né? Eu acho que o CNI, gostaria de ver o ano que vem, estar nesse pavilhão, já com todas as empresas grandes industriais brasileiras, já explicando seus planos, suas compras. Eu acho que é possível, né? Que já esse tema já está na mesa, né? E segundo, Green Industrial Corridors é muito importante. Eu acho que o tema da competitividade é importantíssimo. Não adianta o Brasil fazer uma indústria eólica protegida que só pode produzir para o Brasil. Esse é um mercado grande. É um mercado que tem escala. E se não adianta, para um mercado mesmo de 10 gigawatts, não adianta fazer uma cadeia produtiva só para o Brasil. E esse é um pouco o que passou com o onshore, né? É que foi muito bem para o Brasil, mas não conseguiu exportar muito, nem para os países perto, nem para a Argentina. Quando a Argentina começou a fazer eólica, trazeram as turbinas desde Dinamarca e desde China, não do Brasil, né? E mesmo em Colômbia, as turbinas que estão se instalando em Colômbia agora são da Europa.
está ao lado do Brasil. Tem que fazer a estrutura para realmente ser competitiva. Mas esse ponto, né? O Brasil tem uma posição única, não tem inimigos. O Brasil tem uma posição diplomática muito forte. Você vê o impacto que o Brasil tem na COP, em todo esse processo de clima, desde as origens. O Brasil tem um papel muito protagônico, né? Ele está bem com os países BRICS, está bem com a China, está bem com os Estados Unidos, está bem com a Europa. É uma posição quase única. Outra vez, só para fechar, voltando para o Porto, minha visita ao Porto. Nesse Porto está a AIG, que é um fundo de investimento americano, está a SPIC, que é um fundo de investimento chino, e está a Mubadala, que é o fundo Sovereign Wealth de Emirados, né? Todos no mesmo Porto. Eu gostaria de ver um mundo que esses tipos de investimentos grandes podemos fazer de uma forma colaborativa, competitiva, com capitais de toda parte do mundo, né? E acho que o Brasil está numa posição única para conseguir essa espécie de mercado, né? Então, obrigado. Obrigado, bem. Luísa, por favor. É muito relacionado com os pontos da Elbia e do Ben. As soluções para que o mundo chegue a net zero até 2050 elas já existem. As tecnologias já existem. As soluções, os mecanismos, as políticas públicas, elas não necessariamente existem. Principalmente em um mundo mais complexo geopoliticamente, em que essas borders estão aparecendo cada vez mais. E como o Ben falou, a gente tem uma posição de política externa muito favorável, que faz com que a gente possa criar laços que poucos países têm possibilidade de criar, com as soluções que ninguém mais pode oferecer. E aqui a gente está falando muito de eólica offshore e de hidrogênio, mas isso também inclui soluções relacionadas à natureza, soluções relacionadas à agricultura, florestas, combustível de aviação e muitas outras coisas. Então, assim, a gente precisa, mais uma vez, a gente precisa aproveitar essa posição única e favorável no momento que não só a gente tem o lado de política externa, a gente tem as soluções que o mundo precisa, mas a gente também tem o Brasil como sendo o centro da narrativa mundial nos próximos 2 anos para muitos dos tópicos relacionados a clima. Então, a gente não pode deixar esse momento passar. Ok, obrigado, Luísa. Pegando aqui o gancho da Elbia sobre o mercado de carbono, o próximo painel, ele vai tratar desse assunto também a partir da exploração do monitoramento, relato e verificação, que é um assunto que tem bastante conexão, ou seja, não é só necessário que a gente trabalhe essa temática dentro do Congresso, mas que dentro do Poder Executivo a gente já avance no desenvolvimento dessas metodologias e ligando esse assunto com a parte de inventários. E, para encerrar, eu queria aqui agradecer a presença dos painelistas, a Elbia, a Luísa, o Ben, pela participação. Quero contar com vocês já no ano que vem também. Sei que a gente está junto. E queria também falar um pouco e agradecer sobre o papel da CNI nessa primeira jornada, como foi colocado aqui pelo Ben. É a primeira vez que a CNI assume esse papel de protagonismo com o setor industrial. Foi um primeiro trabalho, um trabalho de conhecimento, em termos estratégicos e operacionais também. Queria aproveitar para agradecer a equipe da CNI, a equipe de meio ambiente, a equipe de comunicação que está aqui presente, e todas as outras que contribuíram de alguma forma para que a gente conseguisse fazer aqui desse evento um sucesso, e também os patrocinadores, SEBRAE, e todos os outros que foram anunciados aqui pelo nosso chefe de cerimônia, e todos aqueles que continuam em Brasília, mas sempre dando aí o suporte para que a gente consiga operar da melhor forma possível. Tá? E queria, então, já anunciar o próximo painel. Obrigado mais uma vez, e a gente encerra aqui o nosso painel. Obrigado a todos.